Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Mas vamos se alimentar mais um pouco deste maná? Eu quero ler com vocês aqui em Mateus capítulo 9, versículo 14. Vamos ler aqui 2 versículos para a nossa reflexão de hoje. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Pai, tua palavra é a verdade. Pai, toca os corações do povo, unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos continuar aqui a nossa programação falando mais um pouco do jejum. Vamos lá, eu quero destacar 2 pontos primordiais. E eu quero destacar depois 4 pontos maravilhosos aqui que nós vamos compreender isto claramente. Os discípulos de João chegaram e fizeram esta pergunta para Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Como era que jejuavam os fariseus? Os fariseus jejuavam somente pelo ritual, pelos jejuns obrigatórios. Você sabe que no Velho Testamento havia os jejuns obrigatórios. Mas o único jejum que era considerado obrigatório para Israel era depois de Yom Kippur. Yom Kippur era a festa da expiação. Ou seja, deixa eu retificar aqui para você entender. O único jejum que era obrigatório para Israel, eles tinham outro jejum que os sábios, que os rabinos colocaram para eles praticarem como ritual. Veja só, mas para toda a nação de Israel, o jejum obrigatório era o Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. Eles chamavam aquilo de o dia do perdão. No dia 10 do mês 7. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados de toda a nação. Então, havia jejum. Um jejum de 24 horas. Então veja só. Aí depois os rabinos, eles colocaram mais outros jejuns, como depois da destruição do templo, havia dias para jejuar. Tinha o jejum da festa de Purim. Lá em Estevão você vê, né? Quando houve aquele decreto para eliminar os judeus, e Mardoqueu jejuou. Depois que eles comemoraram a festa de Purim, eles ficaram praticando o jejum de Purim. Mas veja, eu não quero adentrar muito nisso, mas nós vamos entender aqui, veja. Quando vem o Novo Testamento, não há jejuns obrigatórios, ou seja, você tem que jejuar nesse dia e em tal dia, não. Agora é o Espírito Santo que vai te motivar e te levar a um jejum. Você nunca pode ir a um jejum se o Espírito Santo não te levar, se ele não te motivar a fazer isto. O profeta ensinou isto. Veja, então os discípulos, os fariseus, eles jejuavam por um ritual. Tinha deles que tinham rituais de jejuar 2 vezes por semana. Você vê até aquela passagem que Jesus fala do fariseu e o publicano. Quando o fariseu diz: dou meus dízimos e jejum 2 vezes por semana. Bati no peito. Então eles tinham rituais e aquilo não valia de nada. Aquilo era velha aliança.
A velha aliança, que agora Jesus não vai chegar a estipular dias, mas você deve ser levado pelo Espírito Santo à prática do jejum. E eu expliquei no primeiro capítulo dessa série como deve ser feito o jejum. Então veja só. Aí, esse era o ritual dos fariseus. Por isso Jesus disse, eu não posso botar remendo velho em vestes novas, porque vai se romper. Eu não posso juntar esta velha prática de vocês com o novo que está chegando. Os discípulos de João jejuavam, talvez para João sair da prisão, e João não ia sair da prisão, porque João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. A tendência de João agora era diminuir, enquanto Jesus ia crescer. Observe. Não adiantava nada eles jejuar para tirar João da cadeia. Não, iriam só cumprir um ritual vão. Tem muita gente que está jejuando em vão. O jejum dele não está valendo de nada. Porque não está sabendo como fazer. Então os discípulos de João estavam jejuando para tentar, através desse jejum, tirar João da cadeia, da prisão, mas não ia tirar. Então eles olharam e disseram, por que nós jejuamos e os fariseus e teus discípulos não? Jesus explicou, ora, quando você, eu vou dizer com minhas palavras, quando você é convidado para uma festa de casamento e o noivo está lá na festa de casamento, você foi convidado para uma festa de casamento, você vai jejuar numa festa de casamento? O noivo estando com você? Não, quando a gente for levado desta terra no arrebatamento, eu não vou precisar mais jejuar, porque eu estarei com Jesus todo o tempo. Jesus disse, você nunca é convidado para uma festa de casamento e quando chega lá você diz, não, eu estou jejuando, não vou comer. Ora, festa de casamento é onde tem comida, onde tem banquete. Então Jesus disse, pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus estava com eles em carne. Hoje nós não temos Jesus em carne aqui no físico, o Espírito Santo é quem está conosco. Aí sim devemos jejuar em consagração, como uma consagração para chegarmos mais próximo dele, jejuar pela sua vinda. Jesus disse, chegará o dia em que será tirado o noivo, então eles vão jejuar, porque eles querem o noivo de volta com eles. A coisa que eu mais quero é se encontrar com Jesus, se encontrar com Jesus nos ares. Então para isso eu devo orar e jejuar, praticar a tefilá e abstinência para se encontrar com Ele, porque eu quero estar com Ele, eu quero estar em consagração aqui para se encontrar com Ele nos ares. Creio que você esteja entendendo. Então dias virão em que será tirado e eles jejuarão. Dias virão em que eu vou ser tirado desta terra e vocês vão se consagrar através de jejum, da tefilá e abstinência, para que eu esteja de volta com vocês. Mas a coisa que eu mais desejo nesta vida é estar com Cristo novamente. Por isso que eu estou tentando viver uma vida consagrada. Porque esse mundo só tem maldade. Este mundo só tem maldade. E eu quero sair deste mundo para morar com Cristo. Então, para isso, eu preciso estar em jejum e oração. Veja como isto é maravilhoso. Isto é tremendo. É isso que Jesus quis dizer para nós. Não vá fazer jejum em vão, como os discípulos de João estavam fazendo e como os fariseus estavam fazendo. Não vá fazer isto, que é perca de tempo.
cumprir um ritual ou tentar mudar uma coisa que Deus já determinou, você não consegue. Eles não conseguiriam tirar João da prisão. Então veja. Então dias virá em que será tirado o noivo. O noivo foi tirado, mas nós queremos ele de volta. Então vamos se consagrar a Deus com a tefilá e abstinência. Mas veja só, deixa eu destacar aqui para você. Você sabe que existe 4 coisas primordiais que o profeta William Branham nos ensinou, e eu quero deixar isso aqui para vocês, que é maravilhoso. A primeira é: quem jejuma não tem fome, não sente fome. Enquanto você está no jejum, você não sente fome. A segunda é que você nunca deve ir para um jejum se você não for levado pelo Espírito Santo ou motivado pelo Espírito Santo aquilo. Terceira é que quando você vai para um jejum, você tem que ser levado pelo Espírito, porque o diabo vai junto. E a quarta é que quando você está jejuando, você nunca fica de semblante caído e nem triste. Você sente gozo e felicidade todo o tempo. Mas deixa eu ler aqui o parágrafo para vocês, para a gente se situar nisso aqui. Não há nada no mundo lhe dizendo para jejuar, ao menos que Deus lhe diga. Ao menos que Deus lhe diga. Tinha pessoas tentando jejuar 40 dias e fizeram essa pergunta para o irmão Branham. O irmão Branham disse: não há nada na palavra que ele diga para ter um jejum de 40 dias. Não há nada no mundo lhe dizendo para jejuar, ao menos que Deus lhe diga. Quem põe o jejum sobre você é quem? Deus. Quem te leva ao jejum é quem? Deus. O Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, se você jejuma, você não terá fome. E não acontecerá todas estas coisas. Enquanto você está jejuando, irmão, você tem gozo e felicidade. A Bíblia diz: não apareça diante dos homens como os hipócritas, com longa cara de melancolia. Entenda só, olha só. Não há nada dizendo para você fazer isso se Deus não disser, faça. Se Deus não te motivar, se Deus não te levar à oração. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O profeta diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ele jejuar. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois. Porque o profeta diz: quem jejuma não tem fome. Não sente fome. Agora, se você sentir fome, é tempo de você parar, que o seu jejum acabou. O profeta ensinou isto. Ele estava jejuando um dia, ele começou a chorar, começou a sentir fome e começou a chorar, porque o jejum dele tinha terminado. Depois que Jesus jejuou, foi que teve fome. Depois, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você acha que deserto tem água e tem comida? Tem não. Nem tem água, nem comida, e você fica livre do mundo. Você se absteve destas coisas. Jesus estava sozinho no deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo. Quando você é levado pelo Espírito Santo a um jejum, o diabo vai junto. Saiba disto, que o diabo vai junto. E aí, por isso que você deve ser motivado e levado pelo Espírito Santo, para você sair dali vencedor. Outra coisa, as pessoas aparecem de semblantes caídos, William Branham diz, parecendo hipócritas melancólicos.
Diz: quando você jejuma, você terá gozo e felicidade todo o tempo que está jejuando. Não, você não é triste quando está jejuando. Você não aparece de semblante caído, você não tem hipocrisia, você tem gozo e felicidade. Está lá na mensagem Espíritos Sedutores, página 95, só é ler. Então, gozo e felicidade todo o tempo. Você não se apresenta diante dos outros com um semblante triste para que as pessoas perguntem para você: o que está acontecendo contigo que você está pálido? Não é porque eu estou jejuando. Ora. Você não apresenta isto. Olha como isto é maravilhoso. Então, nós precisamos aprender a fazer a coisa correta. Precisamos aprender a fazer a coisa correta para que tudo dê certo nas nossas vidas. Então, nós estamos vivendo esta época da hipocrisia vai rolar. Mas existe um povo na terra que conhece a verdade, porque Deus enviou um profeta para este povo conhecer esta verdade. Então devemos fazer a coisa certa. Então vou recapitular para você. Você tem que ser levado pelo Espírito Santo ao jejum, como Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. O profeta ensinou isto. Você deve, quando você vai para um jejum, você não sente fome quando você é conduzido pelo Espírito. Aquele jejum, você foi motivado pelo Espírito. Você não sente fome. Quando você está num jejum, você sente gozo e felicidade todo o tempo, porque você está em consagração. Deus te levou, Deus te motivou, Deus vai junto com você. Então você sente gozo e felicidade todo o tempo, porque Deus está lá. O tentador também vai tentar ir, vai também para tentar atrapalhar. Mas quando Deus te leva, quando você é conduzido por Deus em qualquer coisa que você vai fazer, você é bem sucedido. Você é bem sucedido. Então, é uma coisa maravilhosa você ter um profeta e seguir, transmitir o que esse profeta ensinou. É muito maravilhoso. Que aí você faz a coisa correta, você fala com segurança. Você fala com firmeza. Então, eu vou concluir aqui dizendo: o profeta ensina assim, ó: se esvazie para que você possa ser cheio. Você vá a Deus e Deus virá. Você se esvazia e Deus te encherá. Se esvazie de todas as coisas fúteis, todas as coisas que não prestam. Se esvazie. Você tem que fazer isto e você tem que fazer aquilo. Você deve fazer isto, você deveria fazer aquilo. Esqueça isto. Jogue isto fora de sua alma. O que você precisa fazer é se esvaziar. Se esvazie, que Deus te encherá. Não é o que as pessoas dizem: vai fazer isso, vai fazer aquilo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, você precisa ser levado por Deus a fazer as coisas. Aí você será bem sucedido. Você precisa ser levado para um jejum por Deus, motivado por Deus. Para que neste jejum você não seja um jejum de sofrimento, porque assim, o profeta William Branham, ele ensinou assim, ó: Deus não é Deus que você se agrada a Ele através de sofrimento, não. Deus não é Deus, o profeta William Branham ensinou, Deus não é Deus que você precisa ficar sem comer, sem beber, que você precisa de fazer isso e aquilo para você agradar a Ele. Você precisa mostrar que está fazendo um sacrifício para agradar a Ele. Não,
por isso que o profeta disse, não faça isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer isso e aquilo. Não. Não. Deus não é Deus que você se agrada dessa forma. Não. Deus quer que você se esvazie para poder Ele entrar. Se abstenha das coisas do mundo para poder Ele entrar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Um tem que sair para poder o outro entrar. Enquanto o seu eu estiver, Deus não entra. Você tem que sair, tirar fora o eu para Deus entrar. Então eu vou concluir aqui só com o profeta dizendo: você não precisa jejuar 40 dias. O que você precisa é deixar o mundo e todas as coisas malignas e tomar a palavra de Deus em seu coração. Você tem que ser ensinado a fazer isto. Você tem que ser ensinado a fazer isto. Você não faz isto em jejum de 40 dias. Você faz isto através de um coração rendido ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados, para concluir, renda-se ao Deus Todo-Poderoso. Você pode ser branco, preto, pobre, rico, deficiente ou não. Se você se render a Ele, você verá o que Ele vai fazer em tua vida. É o que eu estou tentando fazer. É me render a Ele. Então veja, não faça nada sem ser levado por Deus aquilo, sem ser conduzido por Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Saiu de lá vencedor porque foi conduzido pelo Espírito. Cumpriu o tempo de jejum 40 dias porque foi conduzido pelo Espírito. Não seja como os discípulos de João, que querem jejuar para mudar uma causa que não tem mudança. João não iria sair mais da prisão. João iria morrer. Convém que ele cresça e que eu diminua. A palavra de Deus não pode ser quebrada. Não faça como os fariseus, que jejuam por um ritual. Não. Você está tentando colocar remendo velho em vestes novas. Quando você lavar a veste nova, que ela engelhar, o remendo velho vai rasgar. Não pegue os rituais velhos para engendrar, para colocar aqui no novo. Jesus está dizendo, vocês estão com rituais velhos. Não é desta forma. Jesus é o cumprimento de toda a lei. O fim da lei é Cristo. Então, quando eu observo os ensinamentos dele e algo que estava na lei, que se cumpriu em Cristo, então não preciso mais praticar a lei, mas aceitar o que Cristo diz. Não é que eu devo dizer assim, não, o Velho Testamento não serve mais, não é isto. Mas tudo aquilo que finalizava em Cristo, que era uma sombra para o real, eu devo pegar o real. Me entenda. Então, se o sábado é Cristo, eu não preciso guardar mais sábado. Eu preciso guardar Cristo em meu coração para eu ter descanso para a minha alma. É isto. Isto aí é um exemplo. Então, Jesus estava dizendo, não vai ser mais rituais de dias e obrigatório, mas agora tem que ser motivado e levado pelo Espírito à prática do jejum. Fique na paz, shalom. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. O nosso WhatsApp para contato, 83 98628 6747. Vem estar conosco, faça a sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição. Repetindo, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Se inscreva no nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, para receber
todos estes vídeos. Fica na paz, Shalom, um forte abraço. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.